Meu nome é Dagmar Mendes Cunha Dias, eu sou do Polo de Ourinhos e meu RA é 17556995. Nós estamos na iminência de mais uma eleição geral. E nós sabemos que, como igreja, como corpo de Cristo, nós somos responsáveis, ou ainda mais responsáveis, em divulgar algumas informações que chegam até nós. Informações estas que podem ser fake news. E se não estivermos atentos, e se não formos informados sobre como saber se estas informações são verídicas ou não, podemos ser portadores de mentiras. Sim, e por isso nós estamos aqui para tentar, de alguma maneira, ajudar a igreja a se proteger deste mal. Aqui em João, no capítulo 8, versículo 4, nós temos uma indicação do que a mentira, da origem da mentira. E diz aqui que o diabo, ele é o pai da mentira. Logo, aquilo que não é verdade, ela pode ser um caminho até aquele que é o pai de uma mentira, o próprio diabo. E a Bíblia, ela é contundente em relação a isso. Olha só Provérbios 12, 22. Deus odeia os lábios mentirosos. Sim, Deus odeia os lábios mentirosos. E Efésios 4, 25 diz: cada um de vós deve odiar a mentira. Ou seja, o próprio Deus, ele declara que a mentira é algo tão absurdo, é algo tão danoso que precisa de uma ação ou de uma rejeição à mentira de uma maneira absurda. E chega dizendo aqui, odeia a mentira, tanto em Provérbios 12, 22, quanto Efésios 4, 25, diz sobre odiar a mentira. Deus odeia os lábios mentirosos. Em contrapartida, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas, ele mesmo dizendo sobre ele em João 14, 4 ao 6, ele mesmo declarando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também em 1 João 3, 8 diz assim: não amemos de palavras nem língua, mas por obra e verdade. Percebe que a verdade e o amor caminham juntos? Quem ama, fala a verdade. Quem ama é cuidadoso para anunciar a verdade. Quem ama, não fala mentiras. Colossenses 3,9 diz assim: não mintais uns aos outros. Sabe que a verdade, ela faz parte do caráter do Filho de Deus. Nós que somos filhos de Deus, temos aliança com a verdade, compromisso com a verdade. Mas nós estamos cercados de informações e nós precisamos preservar a unidade do corpo, preservar a unidade da família, porque uma fake news pode se tornar danosa no meio social, no meio familiar e na comunidade a qual nós estamos inseridos. O próprio Jesus, quando depois de ser batizado, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali a tentação, ela discorre de uma maneira sutil por parte do diabo, porque ele tenta comprometer a verdade de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, mas ele inicia um diálogo dizendo: se és Filho de Deus. Certamente Jesus, a verdade, não se contaminaria com esta sujeição de uma forma tão ardilosa, uma tentativa tão sutil de tentar envolver Jesus numa conversa a pôr em dúvida realmente a sua identidade. Jesus é Filho de Deus. Eu gostaria de destacar aqui que no versículo 5 e 6, Jesus é levado ao pináculo do templo e ali a proposta foi: lança-te
daqui abaixo, porque Deus dará ordens aos seus anjos. Certo que a proteção de Deus estava sobre Jesus. Só que o Salmo 91 é um capítulo que exorta a confiança. E ele lançou dúvidas, o diabo lançou dúvidas em relação, usando a própria palavra para isso. Também nos versículos 8 e 9, Jesus é levado a um alto monte. E ali Satanás mostra o reino, mostra a sua glória. E ele disse, né? Olha a proposta, tudo te darei se prostrado me adorares. Mas o reino não pertence ao diabo, não pertence a Satanás. O reino pertence a Deus. Olha o que está escrito em Daniel 4,17. O Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Também Salmo 24 diz assim, do Senhor é a terra, 24:1, do Senhor é a terra e tudo o que nela contém. Logo, a proposta de Satanás era tentar dissuadir Jesus, tentar encantar Jesus com algo, usando sim a palavra, porém, usando de uma forma errônea, usando de uma forma a utilizar-se dela para bem pessoal. Gostaríamos de destacar alguns cuidados que nós precisamos ter enquanto cristãos, enquanto igreja, para que nós não sejamos enganados com todas as informações. E olha que nós temos sido bombardeados com muitas informações que parecem verdade, mas se formos analisar, pesquisar, avaliar, são mentiras. Gostaria aqui de repassar a vocês, né, da comunidade, em como identificar uma fake news, como olhar, e talvez vem uma sutileza muito grande, e num primeiro momento não se há como identificar, é verdade ou é mentira. Então existe um caminho, um processo. Primeiro é checar a fonte, depois leia a matéria completa, não fique só naquele primeiro ponto, não fique só naquela chamada inicial. Checar outras notícias do mesmo site para saber se esse site é sério. A confiabilidade do autor, quem escreveu a matéria, quem escreveu o artigo, pesquise a notícia no Google, veja o que outras fontes estão dizendo sobre o mesmo assunto, observe a data da publicação. E como combater? Uma das formas que pode ser combatido é que existem algumas agências, né, fact-checking, que pode sim auxiliar alguns grupos, né, a verificarem a veracidade desses conteúdos que viralizam nas redes sociais, não é? Denuncie as mensagens falsas, não simplesmente ignore, porque quando você denuncia, você também está ajudando a combater as fake news. Não compartilhe em caso de suspeita. Sim, muitas vezes nós não temos certeza, existe apenas uma suspeita, você até pesquisou, mas você não achou nada a favor e nem contra. Não compartilhe. É melhor não ser responsável na divulgação dessa informação. Ter o cuidado, converse com outras pessoas, isso tem nos ajudado bastante. Antes de publicarmos algo, antes de colocarmos nos nossos grupos, né, algum tipo de informação, converse com pessoas que estão no meio, não é, que trabalham talvez com aquele tipo de assunto que está sendo propagado. Tudo isso pode ser um zelo e um cuidado para que nós sejamos promotores da verdade. Que Deus nos ajude nesse tempo, que Deus nos conduza à verdade e que Deus nos coloque mesmo no coração essa responsabilidade, esse compromisso neste tempo. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus.